Eu acho importante a gente organizar o que está acontecendo aqui. Então, primeira coisa, essa carta foi mandada para um grupo de amigos, mas é uma carta que tem a foto do Kaká e o nome dele e a assinatura, né? Então, assim, é claro, o Kaká é nosso parceiro, nosso amigo aqui, é claro que essa carta ia vazar, gente. Inevitavelmente, quando você manda para um grupo uma coisa desse teor, de um cara como o Kaká, que tem proximidade com o governo, a festa da vitória da eleição do Lula foi na casa do Kaká. Não precisa falar mais nada, né, em Brasília. Então é desse personagem que a gente está falando, esse assunto é importante, o Kaká tem esse peso no debate político, sim. Eu sugiro que todos leiam o artigo, mas o principal, uma das coisas principais está aqui. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, eu vou falar sobre isso aqui, é outro. Não faz política. Kaká está dizendo, Lula hoje não faz política. Está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. Sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar frase por frase e fazer o comentário em cima das frases para a galera entender, tá? Tá muita gente preocupada com isso. Tem um racha no governo, o que aconteceu? O Lula tá bem, o Lula não tá bem, tem uma questão de saúde, não tem uma questão de saúde. Como que a gente entende a posição da Janja em relação a isso? Do que o Kaká está falando, afinal de contas, é uma mensagem cifrada, né? Então vamos lá, vamos abrir isso. Já saiu muita coisa na imprensa ontem. O que o Kaká está falando não é novidade para quem acompanha o governo. São coisas que a gente já sabe, que a gente já acompanha, são fissuras que estavam acontecendo no governo, eu poderia dizer desde muito no comecinho, logo depois ali do 8 de janeiro, começou a ter algumas questões, e isso vem à tona agora. Eu diria, tranquilamente, e isso sou eu dizendo, não é o Kaká dizendo, que o Kaká é o mensageiro dessa história. Ele não é Vivi, o homem que criou essa história aqui da cabeça dele, e está colocando apenas uma opinião pessoal. Isso aqui é um consenso entre boa parte do governo e do PT. Dentro do PT também há essa imagem. E o Kaká foi escolhido, não por ninguém, né? Foi escolhido pelas circunstâncias, né? Foi escolhido pelo momento político para ser a pessoa que explode isso. O Kaká está explodindo algo que muita gente ontem, quando leu isso aqui, eu recebi 40 mensagens. Aí precisava, alguém tinha que fazer. E aí a nossa comunidade pode estar se perguntando, pô, mas isso aqui é bom para o governo ou é ruim para o governo? Tá todo mundo apavorado, né, César? Pô, isso aqui é ruim para o governo, vai rachar o governo, vai cair o governo. Não, gente, isso aqui pode ser o remédio para o governo para daqui até outubro de 26. Vamos lá? O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado. Do que o Kaká está falando aqui? Vamos dar o nome aos bois, que é importante. Há uma questão com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. É disso que se está falando aqui. Não é o Kaká falando, gente. Sou eu que estou interpretando o que o Kaká está falando. Mas é isso, tá? A questão é o Rui Costa. Qual é a grande reclamação? O Lula, deste mandato, diferentemente de outros, não está mais cercado de políticos experientes que fizeram o PT com ele, que construíram essa parte da esquerda sindicalista brasileira e que chegaram ao poder. O Lula de outros mandatos, ele se reunia muito com esses políticos que estavam em torno dele, né? O Zé Dirceu é um exemplo, mas assim, pense no Zé Dirceu, pessoas como Dirceu, como Genuíno, como o Marco Aurélio, que era o antigo assessor dele, né, já falecido. Enfim, tem uma série de pessoas, não cabe nominar porque não faz mais sentido. Ou seja, não há mais um grupo que tem um entendimento sobre política e que pode sentar com o Lula lá no final de semana, no meio do churrasco, e falar, presidente, isso aí não. Tinha churrasco, futebol, churrasco, né? Futebol, tudo. O que todos nós fazemos, em mais ou menor intensidade, a cervejinha, a cachaçinha, né? Isso. As pessoas usam isso como se fosse, o Lula, não sei o que, tá, o maluco da extrema-direita que enche o rabo de cachaça fica falando que o outro toma cachaça. Eu acho muito bonito isso, né? O pessoal moralista sem moral, né? Os moralistas sem moral para falar. Isso não acontece mais, tá? Então, isso acabou. O Lula acaba tendo hoje um grande filtro de informações. Atenção, isso é
fundamental. A gente muitas vezes pergunta, pô, César, o governo não viu que ia dar problema nesse negócio do Pix? Gente, muitas vezes o Lula não está nem sabendo, tá? Quem é o filtro de informação principal da informação política que chega ao Lula hoje é o Rui Costa. Eu vou trazer um detalhe importante para vocês entenderem como isso aqui não é viagem, tá? Como se dá isso? Como o Lula se informa hoje, Vivi? O Lula se informa com um maço de folhas A4 impressas em fonte 16 na impressora do Planalto, tá? Estou trazendo aqui uma informação. Então, eu estou complementando aqui para as pessoas entenderem que isso aqui não é o que o Cacai acha. Eu estou trazendo aqui uma informação, um fato. O Lula hoje ele recebe impresso um monte de papelada que é impresso. Aliás, nas impressoras do Planalto, aquelas do Mauro Cid, aquela que o Mauro Cid imprimia as coisas, é a mesma, as impressoras ali. Tá? Minuta do golpe. As minutas do golpe e tal, isso. Eles imprimem. Tá melhor do que imprimir punhal verde e amarelo. Isso, né? eles imprimem esse negócio. Função. Exatamente, tem outra função. Imprimem esse negócio em fonte 16, que é uma fonte maior, para dar mais capacidade do presidente conseguir ler, ter mais facilidade, e ponto. Outro relato importante que eu ouvi, informação também para complementar o que o Cacai falou. Muitas pessoas próximas, que até mesmo ministros, diretores de agências reguladoras, pessoas da política, que querem alertar o Lula de alguma coisa, até para passar vídeos do ICL. Foi o relato que eu vi. Pô, esses dias eu queria mostrar um vídeo do ICL, um corte do ICL, e como é que eu faço, cara? A gente não consegue mais acesso, a gente não consegue mais falar com o presidente. Mandam um vídeo, e eu não vou falar como, para não estragar o esquema, porque eu acho que o esquema deve estar funcionando e ele é importante. Mandam um vídeo para uma pessoa terceira, e esta pessoa terceira, quando está sozinha com o Lula em determinados momentos do dia, chega num canto e fala, presidente, dá uma olhada, é importante ver isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Joga a tela na frente do Lula e faz ele assistir os vídeos. Sim. Tá? Então, gente, como eu falei ontem, né? Muitas vezes a realidade nos desgosta, né? E a gente não gostaria de ouvir as coisas. Essa é a realidade como está se colocando. Então, ponto 1, há uma avaliação crescente há muito tempo que estava para explodir. O Cacai simplesmente ele abriu as comportas para soltar esse descontentamento que recai sobre o ministro Rui Costa. Frase que eu ouvi ontem para fechar essa parte do comentário. Ou cai o técnico ou cai o time. O Cacai fala que o Lula está fazendo força para perder a eleição no texto, tá? Frase que eu ouvi ontem, de uma pessoa muito próxima de tudo que está acontecendo aqui. Ou cai o técnico ou cai o time. O técnico chama-se Rui Costa. Ponto número 1. Onde se encaixa a Janja nessa história aqui? Muita gente fala da Janja, que ela cerceia o Lula, não sei o quê. E tudo aqui, deixar bem claro, a gente teve essa discussão ontem no grupo, né? Isso não é responsabilidade do Rui Costa nem da Janja. O presidente é o Lula. Ele pode estar assim, sei lá, Esse é um aspecto importante. É o que ele quer, é o que ele deseja. Tudo isso aqui, o Lula pode estar vendo o programa e pode pensar, mas tudo bem, eu quero que continue assim. Sim. Não tem problema. Eu quero reformular essa dinâmica. Eu não quero mudar essa dinâmica. Eu quero continuar lendo lá só o que o Rui Costa manda imprimir para mim. Eu quero só me reunir com quem está na minha casa no final de semana. E se a minha esposa acha que é hora, que não é hora, não sei o quê. Tem o que chamam de cerceamento de pessoas, assim, do convívio do Lula, principalmente em momentos mais de descontração, em eventos e finais de semana, em relação à Janja? Tem. Agora, deixa eu colocar um dado importante que ninguém falou sobre isso até agora. A gente precisa lembrar que por trás das figuras políticas estão pessoas, estão seres humanos. A Janja a primeira-dama, tem uma preocupação, principalmente nesse momento, com a saúde do presidente. O Lula, a gente acompanhou aqui, a gente viu quando teve aquela questão de saúde dele, que ele foi internado e fez uma cirurgia no cérebro. Sim. Tá? E nós acompanhamos ao vivo aqui os boletins médicos. E todo mundo estava achando estranho, porque os médicos estavam muito desconfortáveis. E a maneira como os médicos se comunicavam com a imprensa não era boa, era ríspida. Lembram? Era esquisito. Tensão, né? Tinha uma tensão no ar ali, tá? Por que tinha essa tensão no ar? Eu já falei isso aqui em outros programas, eu só vou repetir para quem não pegou. Porque o caso do Lula era grave. Pareceu assim que não, tudo bem, já estou caminhando. Não, gente, é grave. Ninguém faz uma cirurgia, uma operação no cérebro, é uma coisa grave para um ser humano já de idade avançada. São pessoas, vamos lembrar, são pessoas. O Lula tem recomendações médicas que não são públicas, mas uma delas eu vou contar,
que também é importante a gente saber, porque ele é o presidente da República e são informações relevantes para esse caso aqui. Porque é que o Cacai fala aqui em questões pessoais? Isso aqui ele está falando também em questões de saúde, tá? O Lula, por exemplo, é altamente recomendável que ele não pegue voos de longa distância, tá? Isso não é público, eu estou falando aqui pela primeira vez. É recomendável, em termos médicos, que ele não pegue voos de muito longa distância. Então, você tem uma limitação aí. Por exemplo, a primeira-dama foi encontrar o Papa semana passada. O presidente não viajou. Não é comum que presidentes neguem convites do Papa. Vocês concordam? Então, nós temos um indício de que há um cuidado em relação a isso. Na semana que vem, o Lula tem uma viagem para o Japão. A ver se ela vai acontecer. Se terá a viagem, se vai ter mais paradas do que o habitual, né? Por conta da pressão. Então, tem uma preocupação da primeira-dama em preservar o presidente em relação ao ser humano, à saúde do presidente. Então, ela realmente tem que ser vista por esse lado humano também. Olha, gente, não força a mão, cara. Entendeu? Não dá para ter aquela zona que era tantos anos atrás. Não pode ter gente o tempo todo aqui. O presidente precisa descansar, ele precisa dormir, precisa comer direito, não consegue mais fazer o que fazia antes, trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia. Essa questão está colocada aqui de modo cifrado, também está colocado. Então, o que a gente tem agora no horizonte? Uma tensão que existia dentro do governo. Essa tensão explode através do Cacai. Os ministros, vários ministros, principalmente agora na época de reforma ministerial, César, as pessoas estão evitando botar a cabeça para fora para falar. A gente não consegue muitas vezes falar com os ministros, ninguém quer se expor. E aí, para completar, o que tem acontecido também é muitos ministros têm procurado menos o presidente ao longo do tempo. Então você tenta em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sempre é difícil, sempre o acesso é complicado, sempre a informação é filtrada. Eu ouvi na semana passada de uma pessoa que estava no alto escalão do governo, já não está mais, falava, Demônio, eu fazia reunião com o presidente, levava para ele coisas importantes, coisas técnicas, orientações para a gente fazer, eu saía de lá, no dia seguinte o entendimento do presidente era toda uma outra coisa. Quem é que chegava no ouvido dele e falava, não, presidente, isso aí não é assim, isso aí é assado. Isso aí não é para esse lado, isso é por outro lado. E isso aconteceu com várias pessoas do governo. Então você tem uma questão colocada. O governo vai precisar, nesse momento, se organizar. Se vai mudar o ministro Rui Costa, se não vai mudar, se o Lula quer que mude, de novo, a responsabilidade é do presidente, gente. A responsabilidade não é do fulano, do Beltrano, de quem está ali, do ministro, de quem... a gente vilaniza os colaterais, né? E esquece de olhar para cima. Se o presidente de cima para baixo olhar e falar, não é mais assim, a porta do gabinete fica aberta agora, hein, pessoal? Quem quiser pode entrar, não precisa falar com ninguém. Decidido está. Ninguém vai falar para o presidente, não pode ficar aberta. Ele vai falar, vai ficar aberta. Está aberta. Para quem quiser entrar. Quem é que quer falar comigo? Hoje temos uma reunião em que fica o fulano, fica o César, a Vivi. O César, a Vivi e o William sempre ficam nas minhas reuniões. Aí entra o ministro, fica vocês três ali. Aí sai o fulano. Aí entra alguém, fica vocês três. Não, gente, amanhã, César, a partir do momento que entrar aqui os fulano, ministro, tal, esse, vocês saem, tá bom? Ah, presidente, mas agora a gente não... agora vocês não participam mais. Isso. Eu quero ter uma conversa direto com o ministro. E o que ele falar é o que ele falou e eu vou decidir com base nisso. E isso é uma decisão do presidente. Então, é um momento crucial. A gente não pode ignorar isso aqui. Isso aqui não é um desabafo do Cacai. Isso aqui não saiu da cabeça... É claro que o Cacai, eventualmente, pensa o que está escrito aqui, né? Agora, há um movimento por trás disso, que entende que a gente está no meio do campeonato, a gente está do meio para baixo da tabela, está olhando para frente, falta 12, 13, 14 jogos, a coisa não está andando e o prognóstico não é bom. Então, eu vou repetir a frase que eu ouvi ontem de uma pessoa graduada do governo, ou cai o técnico ou cai o time, tá? De novo, só relembrando o que o Edu falou aqui e completando em relação ao compromisso do jornalismo do ICL, o nosso compromisso é com as pessoas. O nosso compromisso é com a nossa comunidade. O nosso compromisso é com o povo que assiste o ICL para ter um entendimento da realidade e basear os seus pensamentos e atitudes no seu dia a dia. Então, eu não estou trazendo aqui, Vivi, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Isso é irrelevante. O que eu acho disso tudo aqui, eu posso comentar depois, amanhã,
Não interessa. O que eu falei agora para vocês aqui, que as pessoas estão assistindo, é o que está acontecendo no governo neste momento. As pessoas vão ouvir, vão entender e, a partir desse momento, entenderam o jogo que está sendo jogado. Não vai ser de resolução fácil e isso vem numa hora que está rolando uma reforma ministerial. Então, a gente tem que ver também se isso vai sensibilizar o presidente. Para quê? Para voltar a receber os velhos amigos políticos, que são bons conselheiros, que estão apartados do governo. Se vai conseguir se confidenciar com as pessoas de novo, se essa questão da saúde é uma questão realmente preocupante e ela tem que ser considerada essa eventual abertura da porta do gabinete, né? Então, há aqui um mundo, mas a conclusão do Cacai, que não é só dele, é que hoje não se faz política. E aí é inevitável a gente lembrar, e de novo, não é o que eu gosto, não é o que eu gostaria, não é o meu desejo, é inevitável lembrar o governo Dilma. O Cacai fala nisso. A Dilma também tinha esse momento de dificuldade de fazer política em um determinado momento do seu governo. Então, resumindo, acho que a galera que estava meio... o que está acontecendo? O Cacai está atacando o governo, tá? Não vai nessa, meus irmãos, não entra em bobajada, não fica lendo. O Cacai, ele quer isso, ele quer que todo mundo quer um monte de coisa, gente, tá? O Cacai pode querer um monte de coisa. Ele pode querer fazer kitesurf amanhã de manhã no Lago Paranoá. Isso é o problema do Cacai. Cada um com seus problemas. Agora, o que está colocado aqui é o que está acontecendo em Brasília nesse momento, sem maquiagem e sem truque, exposto aqui agora para vocês.